Oi gente, tudo bom? Estamos aqui de novo, hoje desfalcadas, né, Rê? Ah, sim! Tá fazendo falta. Tá faltando nossa terceira integrante aqui, a Luzanon. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre análise de coloração pessoal. Então a Rê tá aqui de cobaia. Ela sempre me pergunta como é que funciona, né, Rê? Quais são as cores ideais, o que valoriza. Então, para quem não entende muito disso, a gente não vai conseguir mostrar a coloração completa, porque ela é muito assim longa, né, extensa mesmo, em torno de uns 40 minutos. Então seria um vídeo muito demorado. A gente preferiu fazer uma coisa assim rápida, mas mostrar para vocês um pouco na prática também com os tecidos, usando a Rê aqui, a pele dela, tudo para poder mostrar certinho. Perfeito, eu nunca fiz, eu sou bem cara de pau porque eu tenho a Rá, minha super amiga que faz. Eu preciso fazer direitinho a completa, tenho muita vontade, mas, né, casa de ferreiro e espeto de pau, né? Exatamente. Acaba fazendo pra todo mundo e a gente mesmo não parou pra fazer. E aí eu sempre peço a ajuda da Rá e ela me propôs dessa vez pra gente fazer aí pro YouTube. Então vamos lá. Vamos lá. A gente vai fazer hoje, eu vou mostrar aqui na Rê, na verdade assim, a análise funciona como? A gente sempre tá com uma roupa neutra, de preferência cinza, isso tanto eu quanto a pessoa que vai fazer a análise, de repente um avental. Aqui, como a gente vai fazer assim só um experimento, então a gente não tá seguindo tão certinho as regras. A Rê tá com pouca maquiagem, então assim, foi uma coisa que a gente combinou, porque na verdade a análise a pessoa precisa estar 100% sem maquiagem. Pra gente poder ver imperfeições de pele, manchinha, acne, olheira. E eu tenho tudo isso, viu? Pra avisar, eu tô assim, porque, gente, ninguém merece me ver com a cara lavada aqui. Quando for fazer só a minha, eu vou fazer direitinho. Mas, ó, eu tenho marca de acne, eu tenho olheira, tenho melasma, tenho tudo que vocês imaginarem de ziquezira de pele, assim, aparece aí no meu rosto. Então, pensa aí, quem tiver, mas eu posso fazer tal coisa? Eu tenho, viu? A Rá sabe disso, ela conhece minha pele, ela sabe. Essa análise do quente e do frio, que a gente chama, eu faço muito nas lojas. A Rê até sabe, às vezes algum lojista tá fazendo troca de coleção, vai fazer um coquetel, então eles acabam me chamando para dar uma força ali para os clientes, pelo menos para ter um norte, né? Quais são as cores que acabam ficando melhor. Legal. Então vamos lá. Bom, esse tecido aqui, o primeiro que eu vou usar, que é o Drap, que é um tecido mesmo, né, degradê. Esse daqui são das cores frias. Então eu vou passando, sempre mais próximo do rosto da cliente. A Rê tem um espelho aí atrás, embaixo da câmera, que ela consegue se vendo. Porque o interessante é isso, o cliente também vê a diferença na própria pele. Então tanto eu quanto o cliente vê. Então assim, na verdade a gente sempre fala isso, as cores, quando elas são ideais para o seu tipo de pele, elas apagam essas imperfeições, minimizam na verdade, principalmente olheira. Eu que tenho um problema de olheira, quando eu coloco a cor certa ou a cor errada, eu vejo que eu preciso passar menos maquiagem. Potencializa então, sim, dependendo ou ajuda. Eu, por exemplo, consigo ver que esses tons um pouco mais escuros, eles ficam melhores pra você do que um tom assim pastel. Jura? Mesmo você estando com um pouquinho de maquiagem, não sei se você consegue enxergar no espelho o pessoal aí do vídeo, que você fica um pouquinho abatida. Tá. Eu vou até chegar nos outros tons. Ó, esse daqui já é um azul marinho, fica bem legal. Esses muito clarinhos. Tá, então assim, mesmo sendo cores frias, eu tenho... Tem essa variação. Da cor da pele, eu tenho... Porque uma coisa que eu achei interessante, que eu até vou falar, Rá, pra entender um pouco, um dia eu falei pra você, tá usando aquela maquiagem rosinha e tal. Aí você falou assim, eu acho que a Lu falou, dourada. Eu falei, não, mas rosa não é frio? Aí você falou, não, tem todos os tons, exatamente. Rosa tem quente ou frio. Tem quente ou frio. Então aqui essas no caso são frias. É, que nem esse tom de rosa, né, que a gente fala um rosa bem bebê. Tá. Eu sinceramente enxergo que é uma cor que deixa você abatida. Nessa tonalidade. Tá. Agora puxando aqui um pouquinho mais para um cereja, eu consigo ver que até a sua maçã do rosto parece que tá com uma camada de blush a mais. Caramba, e é super ótimo, né? Porque é ótimo parecer saudável. Sim, inclusive a boca. Você estando sem batom, só com... tô só com gloss. Às vezes você tá com uma blusa dessa cor, por exemplo, que é um vermelho mais cereja. Parece que a sua boca tá com uma pigmentação diferente. Que legal, acho que eu vou ver melhor no vídeo, né? Mas já dá pra ter uma ideia. Sim, dá pra você ter uma ideia. Que máximo. Vou passar o
quente agora, pra você ver. Tá. E isso daí você aprofunda, quando você vai fazer a coloração pessoal, Sim. você aprofunda nisso nas cores. Esses são os tons quentes, por exemplo. Tá. Ó, esse tom assim de vermelho, puxado até pra um terra. Tá. Sinceramente, são cores que eu acho que ficam boas pra você. Tá. Ó, um tipo de verde, até lembra um pouco esse verde do seu vestido. Super legal também, na minha opinião. Agora, olha esses muito claros. Tá. Já deixa mais abatida. Fica assim uma cara até meio pálida, chega até a parecer que você tá com um doente, alguma coisa assim. E é que você hoje tá com um pouco de maquiagem. Tô com blush. Mas eu consigo tudo. enxergar isso, esses tons assim de amarelo bem claro. Aliás, mulherada, atenção, amarelo é uma cor muito perigosa. Eu sempre falo, na dúvida, evita o amarelo. Quais as cores você considera mais perigosas? O amarelo, 100% é a primeira. Pra mim é. Caramba! Porque a não ser que você saiba exatamente qual a sua coloração, qual que é o tom do amarelo na sua cartela, mas eu acho o amarelo perigoso. E o preto, que todo mundo fala um pretinho básico, ele também não é tão básico assim. E ele é uma cor fria, né? Eu descobri há pouco tempo, eu não sabia disso. Mas eu falo até como exemplo. Na minha cartela não existe o preto. Entendi. A minha pele é fria, a minha estação é verão. Tá. Então o que acontece? Na minha, por exemplo, eu não tenho preto, mas eu tenho o quê? O cinza chumbo. Entendi. São algumas variantes aí que dá. Eu tenho o azul marinho, como por exemplo o que eu tô usando hoje. Tá. Então existem opções, é que a gente fica muito acostumado naquela história do preto. Que é mais fácil, né? E o branco também. Então algumas cartelas não tem o branco. E daí vai ter o quê? O off-white. Tá, mas tem uma variação Tem próxima. uma variação muito legal, próxima, legal. sempre tem. Tá, ótimo. E aqui são os esses tons também bem clarinhos. Eu, sinceramente, não recomendo pra você. Tá. E agora a gente vai indo pra esses mais escuros, que eu acho, sinceramente, que eles te valorizam muito. Tá. Olha, nem imaginava. Aí a gente analisa o quê? A cor da sua raiz do cabelo. Você como, né, não natural, tem, tá com a raiz natural, é super fácil. Cor de sobrancelha, também a natural. Aliás, tá bem natural, desculpa porque eu não fiz. Então tá muito, porque eu tava na parada que tô sem fazer acho que há uns 2 meses. Então é a natural real. É a natural oficial. Oficial. Então a gente percebe isso, sempre analisando o tom da sua pele com a cor da raiz mesmo do cabelo. Tá. Pra saber o contraste de pele da pessoa. Tá. Então existem pessoas de baixo contraste, por exemplo, são pessoas muito claras. Tá. E que tem o cabelo muito claro. Fica tudo no mesmo tom. Então fica tudo no mesmo tom. Tá. Tem pessoas que têm alto contraste, que são pessoas, a gente tem até amigas, depois você começa a pensar, que são pessoas bem branquinhas de rosto e que tem o cabelo, a sobrancelha, o olho muito preto. A Lu tá assim no momento, né? Que ela é mais branquinha e ela escureceu o cabelo. Sim, então ela tá mais assim. Então tem um alto contraste. Tá. Então são alguns exemplos. O seu, por exemplo, a gente fala que é um médio contraste. Tá. Porque você tem a pele um pouco mais morena, mesmo sem se bronzear. Sim. Que isso a gente sempre pergunta pro cliente. Quando você toma sol, você fica bronzeado ou vermelho? Legal. Então eu sei que no seu caso você fica bronzeada. Tá. Então eu você acho que minha cor é bem comum, né, Ra? Eu acho que assim, pra brasileiro, em regra, brasileiro, sim. é bem comum, né, ter o cabelo, essa cor do castanho Então, escuro, castanho médio pra escuro. E a pele do tom da minha, né? Eu acho que acho que vai ajudar muita gente aí que assistir. E uma dúvida que eu tenho também, eu sinto que a minha pele ela é amarelada. Então eu gosto de tudo que me tira um pouco desse amarelo. Só que eu erro muito em maquiagem. O que acontece? Muitas vezes eu quero colocar, por exemplo, o rosa, eu já descobri que não funciona. Digo assim, blush e tal. Tá. Então tem isso também, quando você faz a coloração pessoal, você leva isso pra maquiagem também. Sim, a gente dá dicas de tom de blush, sombra, essa parte de coloração de cabelo. A mulherada pede muito. Então a minha estação, a gente fez uma análise completa, a estação da pessoa, por exemplo, é verão. Então qual que é o tom que eu posso passar no cabelo? Eu vou fazer uma luzes, vai ser o quê? Mais pro manteiga ou vai ser um dourado? E essa estação você carrega pro resto da vida, Pro ela é resto sua da estação. vida. Não é porque a gente tá na estação, é porque ela é a estação. Daí como no seu caso, por exemplo, a gente viu que as cores o quê? Quentes ficaram melhores do que as cores frias. Então aquele tom assim mais... O seu, então a gente conseguiu definir isso. Que eu fico melhor de quentes do que fria. Que é aquele tom pastel, candy color, não fica legal pra você. Então dentro das cores quentes,
Tá. Quais são as estações? Então a gente viu o quê? Que a Rê tem uma tonalidade de pele quente. Daí dentro da quente, quais são as opções? Legal. E assim, só fazer também mais um, né? Lá vou eu. Quando eu vou fazer o cabelo, eu já tive o cabelo super loiro, ok? Tem gente que vai achar um absurdo, mas já tive. E já tive também mais escuro. E eu percebo, quando eu faço as luzes naquele tom mais prata, que tem gente que ama, eu fico platinado, né? Tá muito na moda. Muito, mas eu fico péssima, assim, eu me sinto mal. Eu acordo e já quero me maquiar correndo, porque eu fico muito acabada. E realmente, quando eu faço as luzes pro dourado, eu me sinto muito mais, assim, muito melhor, sabe? Eu me olho e fico mais feliz, assim, com as cores. Eu acho que tem a ver, então, né? Tem muito. E eu falo que até inconscientemente a gente acaba acertando. São poucos os clientes que erram, assim, 100%. Que eu falo que em casa a gente tem um espelho que é nosso melhor amigo. Claro. Então, no seu caso, por exemplo, você tá 100% certa. As luzes douradas e até de repente mais pra frente você fala, eu quero puxar um pouquinho pra um chocolate ou até pra um tom de cobre, né? Vai daqui 10, 20 anos, quero fugir desse um pouco loiro. Então, são opções dentro do tom de pele quente. Entendi. Ah, é sensacional, muito legal. Então, a gente acaba percebendo isso. Foi o que você falou. Quando a cor tá certa, a gente usa menos maquiagem. Ah, entendi. Perfeito. Então não tem aquela necessidade de acordar desesperada. Desesperada, cara de doente, né? Tô tão bem, não tô doente, só aquela cara, assim. Exatamente. Então eu vou mostrar pra vocês que a gente não vai conseguir definir hoje, porque, né, como eu falei, demora um pouquinho. Mas aqui, por exemplo, eu tenho um jogo de tecidos do outono. Tá. Porque a Rê é o quê? Sendo a pele quente, ela é outono ou primavera. Ah, depois você já sabe que é quente, ou eu vou ser outono ou ela primavera. é outono ou primavera. Então a fria vai ser sempre verão ou inverno. A fria é verão ou inverno. Nossa, nem imaginava. E dentro também dessa definição, tanto do outono quanto da primavera, depois que a gente definir a Rê é outono ou primavera, a gente tem 4 opções também. Caramba, vai abrindo, né? Muito legal. E depois eu até mostro aqui as cartelinhas pra vocês. Então eu vou colocar só pra vocês darem uma olhada. Essa, por exemplo, esse, por exemplo, é um jogo de tecido do outono. Então, como eu citei, ó, o tom de terra. Tá. Que independente de você ser outono ou primavera, esses tons são favoráveis pra você. Tá. Porque todos esses tons são quentes. São quentes, tá. Então agora aproveita, Rê, tá super em alta pro inverno, esse tom de terra. É pra mim, por exemplo, não fica legal, pra você fica ótimo. Olha que interessante. E até um mais clarinho. Tá. Porque não é porque a sua cartela é outono, né, ou primavera, que são as cores quentes, que você não pode ter uns tons um pouco mais claros. Só que ele de outra pigmentação do que aquele bem quente. Se você ver aquele rosinha que eu passei, né, no começo, ele é outro tom. Entendi. Então esse é o outono, por exemplo. Esse daqui é um outro tipo de outono. Ah, o outro daqui, deixa eu ver o nome pra vocês, é o outono escuro. Tá. Que eu passei pra gente dar uma olhada. Esse é o verdadeiro, que são as opções que eu falei. E ó, como o pessoal aí do vídeo deve estar vendo, a Rê fica muito bem com cores vivas. Tá. Até o pessoal às vezes me procura pra... Ai, você é madrinha de casamento. Eu penso muito nisso, né? É muito legal, porque quando você tá no altar, ali, né, no momento, você consegue... Você não pode ir de preto, já não pode ir de branco, você vai ter que ter uma cor. E o que eu sempre falo, você tem que chegar antes do vestido. Tá, entendi. Então, de repente, acontece muito isso em casamento. Você olha e fala, mulherada de vermelho, né? Você Muita gente quer ir de vermelho. Só que você olha o quê? Primeiro o vestido, depois a pessoa. Sim. E isso não, então tem que ser um conjunto harmônico. Entendi. Então isso é muito legal pra essa parte assim de casamento. Minha irmã vai casar, minha prima. É bom saber, ó, quem tem, né, tem uma idade que a gente é muito madrinha, né? Muito. As amigas, 30 anos, mais ou menos, um monte de casamento acontecendo, é bom ter a própria cartela, muito legal. Teve até uma blogueira que me procurou, a gente fez uma análise também de coloração, a Carol Birkin. Carol, um beijão. E ela foi madrinha da irmã dela de casamento com um vestido da cartela dela perfeito. Qual que era o tom do vestido? Era um azul meio verde água, aquele meio Tiffany. Sim, porque ela é branquinha de olho claro, né? Maravilhosa. Então ficou assim perfeito, de acordo com a cartela dela, ficou lindo. Que legal. Ó, um tom de verde meio também não tão claro. Tá. É uma cor que fica linda também em você.
Eu gosto muito de acessório desse verde. Então, isso que é legal, o pessoal pergunta, e agora? Eu não tenho roupa que nem esse laranja que eu te mostrei, por exemplo. Investir, Eu vou jogar fora meu guarda-roupa? Como é que eu vou fazer? Não, aproveita agora, tá chegando até o inverno, coloca um lenço. Sim. Que é da cor. Então, aqui, né? Tudo que conversa é tudo aqui, que, né? que vai refletir no seu rosto. Sim. Então você não precisa se desfazer, de repente na sua cartela não tem o preto. Tá. Você fala, tem um monte de blusa preta, o que eu faço? Você coloca um acessório. Tá. E tanto o prata quanto o dourado também interfere nisso. Ah, entendi. Então existem cartelas de análise que incluem os dois, tem algumas que só tem o prata, outras que só tem o dourado. Pela lógica, pelo menos, não indo tão a fundo, mas em regra pra mim seria melhor o dourado. Partindo da ideia que eu tenho tom Partindo quente. da ideia do tom quente, seria melhor o dourado do que o prata. Mas eu me sinto realmente muito melhor. É claro que a moda influencia muito. Às vezes o dourado é uma cor totalmente fora, até pra biju ou joia. Tem época que, nossa, a gente não consegue nem usar o dourado. Dá uma sumida. Mas quando os dois estão usando, eu sempre me sinto melhor de dourado. Sim. Já na minha, por exemplo, tem o prata e o dourado. Então ele não interfere muito. Que legal. Então não sabia, achei que fosse um ou outro. Não. Existe a possibilidade de ter os dois. E de repente você fala, mas hoje eu vou com uma blusa preta, sair de casa correndo, mas o óculos de sol também que você coloca, ou de grau, tudo que tá perto do rosto acaba interferindo. Faz diferença. Olha. O outono suave. E essa é uma das cores da nossa próxima estação, agora 2018, né? Sim, esse daqui acaba sendo bem parecido, né? Até com o próprio vestido que a Rê tá usando, que a gente comentou. Esse também tá tudo de acordo pra mim. Tudo de acordo. Essa cor chiquérrima. Um meio fende, né? Eu acho muito chique, muito chique. E os tons de cinza, eu sinceramente acho todos assim incríveis. E em todas as cartelas quase também eles aparecem. Em algumas depende da intensidade, né? Tá. E esse seria quase um off. Ai, que linda essa cor. Nossa, eu me vestiria assim. Porque ele fica muito melhor na sua pele do que se fosse um branco. Ah, é? Sim. Ah, então eu sempre vou. Ele tem um levemente rosado. Eu não sei se a cor vai ser fiel. Tem um fundo bem rosado. Tem um fundo rosado. Nossa, essa cor é maravilhosa, é muito delicada. Então é uma ideia pra você não precisar só usar, né, cores vivas. Pelo visto eu não tenho branco, então, na minha cartela. Provavelmente não. E o preto? Preto também pode ser que ele apareça, mas pode ser que não. Tá. A louca do branco e preto, né? Só pra comentar. Ó, eu vou dar dois, só pro vídeo também não ficar tão extenso, né? Eu vou dar dois exemplos só da primavera pra gente ver. Tá. Essa é a primavera brilhante. Tá. Principalmente quando é o caso de uma festa, o pessoal pergunta, na minha cartela tem brilho ou não? Então tem alguns casos que eu falo, gente, pode usar aí uma seda, um cetim, que pra sua pele fica legal. Agora em outros casos a gente fala, não, vamos procurar um crepe. Uma coisa mais fosca. Uma coisa que não tenha tanto brilho. Tá. Então até tem um laranjão aqui. Então a gente consegue ver também uma diferença, que seria uma opção da cor quente também, que é a primavera. Esse daqui eu acho que principalmente no vídeo a gente vai conseguir enxergar melhor a questão do brilho. Essa cor ficaria boa em mim? Esse tom, eu sinceramente acho que não fica tão bom quanto aquele outro do outono. Sim, é. Que ele é um pouco mais laranja e tem menos brilho. Tá. Bom, eu ia falar, eu me sinto mais opaca, mas aí não é questão de sentir, né? Agora, esse tom, até você não enxergando muito brilho, só o tom, é um tom que fica legal em você. Tá. Nossa, eu nunca imaginei. É bom saber. Uma cor assim um pouco mais intensa, até como esse verde também. Esse verde eu adoro. A gente fala que, na verdade, o seu tom de pele, ele aguenta uma cor. Tá. Eu, se colocar, por exemplo, um laranja que nem esse, só pra vocês terem uma ideia, vocês vão ver o quê? Com certeza, primeiro o laranja e depois eu lá atrás. Tá, entendi. Agora dá pra entender o que você quer dizer. Nem a minha barriga vai chamar tanta atenção quanto o laranja. Então é uma cor, pra mim, por exemplo, completamente errada. Tá. E a Rê, ela já fica um pouco mais harmônica com essa cor. Se quisesse usar um pouco mais, eu até poderia. Sim, poderia. Mas como é que funciona? Aqui tem as tabelinhas. Essa, por exemplo, é a primavera verdadeira, que depois, no caso, no final da consultoria você recebe, ou a física ou em PDF, que dá pra fazer muito essa coloração online também. Porque... Então, no caso, as estações, a gente tem a verdadeira, tem a clara, todas funcionam dessa maneira, tá? Eu tô mostrando a primavera como exemplo.
Depois a gente tem a quente, que são as 4 opções, e a brilhante, que foi a última que eu mostrei. Então esse serviço, você me mandando uma foto legal, bem de frente, né? Como eu falei, pro sol, pra luz, sem maquiagem, dá pra gente conversar e fazer online. O pessoal tem gostado muito. Então ó, vocês viram pra tudo, cabelo, maquiagem, acessório, tudo que for fazer, dá pra ter isso daqui. Eu tava falando pra Rá que eu já vi, né, até uma amiga minha comentou que ela tem a dela e quando ela vai comprar, às vezes você vai num outlet, você tá viajando, eu tô em Miami, quero ir pro outlet, vou comprar um monte de coisa. Aí você leva, porque é tão fácil a gente errar nesses lugares, né? Muito. Então pelo menos a cor você vai acertar. O modelo, se tá na moda, você vai usar depois, eu não sei. Mas acertar a cor já é meio caminho andado, né? Até uma cliente ontem que eu entreguei uma coloração online, eu comentei isso com ela. Quando você estiver numa loja, você pegou uma blusinha na promoção, você vai ficar na dúvida, a vermelha ou a laranja? Ela tá com o online dela ali no WhatsApp. Não, é foto, né? Então ela já vai abrir. Você salva a foto no celular do PDF. Olhar, então tem todas as opções. Quase todas as cartelas de cores, elas têm todas as cores, o que muda é o tom. Tá, entendi. Aqui na primavera, deixa eu só mostrar que você tinha falado, mostra o dourado. Ah, que legal. O meu também. Eu olhei aqui, é um dourado então, diferente. Então a Rê tá com algumas cartelinhas de outono aí na mão. Também tem aqui o dourado. É muito legal, eu amei. E até uma cor assim que você às vezes se sente bem. Sabe o que já aconteceu muito comigo, que hoje, eu, né, conversando com você, eu descobri? Eu ia lá e comprava muita CanColor, eu gostava muito. Quando eu chegava em casa, eu experimentava, eu colocava um monte de roupa. Você não achava? Não achava. Daí assim, cheguei a doar com etiqueta, porque realmente, é o que você falou, a gente tem um instinto, por mais que a gente não saiba, não tenha certeza, você olha, às vezes fala, nossa, mas tá tão linda tal pessoa, aí você coloca e fica, então se sente bem. E agora eu consigo entender o porquê. A gente vai continuar, depois vão acompanhando aí os stories da Rê. Com certeza, da Rá também. Qualquer dúvida, bom, mandem, comentem aqui embaixo. Sim. Mandem e-mail, vou colocar aqui na edição, eu que edito aí, vou colocar na edição contato da Rá, que eu acho que isso é incrível. Claro. E principalmente pra quem tem casamento, festa, ou quer mudar o guarda-roupa, quer investir, mudar o closet, sim, contrate a Rá, que ela é a melhor. Obrigada, amiga. Até, gente. Até.